até aqui, tá? E a informação é bomba, 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 bomba. E eu quero saber o quanto dessa bomba já explodiu na sua cabeça a respeito da Confederação Galáctica e a interferência aliens na condução dos acontecimentos, na condução global. Nós estamos vendo e vivendo um momento que as gerações que nos antecederam, né, com certeza diriam que nós já piramos o cabeção e que está todo mundo doido, literalmente doido, né? Você concorda com isso, que está todo mundo doido? Ponha 10 mais 3, todo mundo doido. Porém, quando você circula os olhos pela internet, dá a certeza que pau em doido já endoidou todo mundo. Não sei se é a água contaminada, que estão dando aí para a turma beber, a comida contaminada, cheia de metais que a turma está bebendo, o bendito do ar, quando eu olho para cima, aqueles aviãozinhos com fumaça, você sabe o nome do que é aquilo, aviãozinho com fumaça, bote aí, ok? Não sei se é a frequência que está provocando essa doideira global, mas fato é que eu, olhando pela internet, a minha impressão clara é que a turma endoidou. Endoidou. A Europa fala de alienígenas como quem está falando de um irmãozinho que ele descobriu que o pai dele ou a mãe dele teve fora do casamento. Meu Deus! Jesus! O alienígena é meu irmãozinho, é minha irmãzinha. E agora nós estamos tomando ciência que temos irmãos e irmãs alienígenas. Esse é o discurso europeu. A turma está se preparando para o encontro com a Confederação Galáctica. Jesus! Inclusive, semana passada eu tinha uma live com a Gabriela da Espanha, não consegui falar sobre o inferno da terra e o céu na alma. Mitocôndria. O inferno na terra e o céu na alma. Mitocôndria. Meu Deus! Jesus! A coisa é uma verdadeira tragédia configurada em uma grande comédia. Porque enquanto a Europa jura de pé junto que a confederação é galáctica, ok? E que nós somos o irmão caçula de toda essa bendita turma, o americano coloca a turma da Confederação Galáctica como maldição, como endemoniados, ou melhor, demônios, que estão chegando para ceifar almas humanas, monstros vindo dos céus. Monstros vindo dos céus. Você acredita que o americano tem clareza sobre o que está dizendo? Coloque 10 mais 3. Monstros. Monstros. 10 mais 3. Coloque aí monstros. 10 mais 3. Monstros. Detalhe importante, gente. Se o seu pensamento é na questão dos monstros, sugiro que você compartilhe essa live, ok? Sugiro que você coloque o 15 importante, sugiro que você coloque o número 1, a sua cidade, e que você dê like e contribua. Vire assinante como a Patrícia, nos ajude como acabou de fazer a Patrícia também. Patrícia, né? Está nos ajudando um monte. Ó. Samuel também ó, chegou para nos ajudar.
É desse jeito, né? A nossa luta, gente, não é contra a carne nem o sangue. Entenda agora o texto. Carne e sangue é humanoide. Carne e sangue é humanoide analógico biológico, ok? Não é sangue sintético. O sangue sintético não é humano. Nanobolt não é humano. A bendita fibrazinha, né, de semicondutores que vão introduzir no corpo ainda humano não é humano. O chip não é humano. Então, existe uma ação não humana em curso. Comunicações não humanas. Projetos bélicos não humanos. Processos bioquímicos, biofísicos, bioquânticos, biológicos, bioquímicos não humanos. Estamos diante de uma ação biofrequencial não humana. Nós estamos diante de um processo forçado de mutação epigenética, de forma invisível, de maneira imperceptível. As pessoas estão anestesiadas na sua humanidade, já estão zumbizando. E não é apenas aquela turma que pega a erva verde, que pega a ina branca, que pega o pó branco, que resolve fazer a viagem do trackerzinho, né? Não é essa turma, não. Ok? Né? Não é essa turma, não. Ok? Nós temos isso acontecendo dentro da turma do tijolo, envolvendo o cristianismo católico apostólico romano, olha o leão rugindo, e o Trump gritando com ele, cala tua boca. Olha o clero copta, quieto. Olha o clero ortodoxo dizendo que o Ocidente é satanista. Olha o clero protestante perdido na maionese entre o quesito tradicional, o quesito pentecostal, o quesito neopentecostal, e ainda tem algo acima ainda que é as church da vida aí, e uma verdadeira bagaceira, uma verdadeira bagunça. Tá todo mundo doido e misturado. Você tem essa percepção, coloque 10 mais 3. Você viu quem é o líder agora do Silva da Jabuticaba, lá na conversa com o parlamento brasileiro? Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Quem é ele na história recente do país? Detalhe importante, né? Quem somos nós na realidade planetária, universal, local? Quem é você na altura desse campeonato? Então já chega aí, ó, bota a tua cidade, mede um 15 importante, mete o like, compartilha, chama a galera, porque agora é a hora da gente já tratar sobre o desacobertamento dos desenvergonhados, dos caras de pau e da turma dos papagaios. Esses dois grupos, hoje, no mundo, eles estão cumprindo um papel que agora quem bateu na mesa é a turma da Arábia Saudita. Você está acompanhando isso, né? A turma bateu, nós estamos aguardando agora o tiroteio. Alguém viu o tiroteio a cowboy já começando? Já está marcado o duelo americano e Israel para liquidação do Irã e seus proxies, ok? Alguém tem notícia atualizada se o primeiro tiro já aconteceu? Coloque aí para o ancião, tá? Já aconteceu o primeiro tiro. E detalhe importante, né? Toda a ação
ela está sendo orquestrada pelos alienígenas. Você pensa que sim, coloque 10 mais 3 alienígenas, aqueles que estão interessados numa transição da humanidade. E essa galera estaria dentro das big da vida aí, interferindo em toda a área tecnológica, interferindo na nossa ação farmacológica. Gustavão, dessa sexta-feira não passa, né, cara? Vamos ver. Eu preciso de você. Eu preciso de você, Gustavo. Eu preciso de você. Eu preciso de você. Sexta-feira, 20 horas, Gustavo aqui, gente. Se Deus assim permitir. Vamos lá, Gustavo. Ajuda o ancião, porque ferveu geral e nós precisamos detectar quem são os alienígenas do pedaço, gente. Quem é o alienígena do pedaço? Você já olhou com carinho teu vizinho, você já olhou, ok, a tua vizinha com carinho, o teu colega de trabalho, o líder aí da turma do tijolo, ok, já olhou com carinho. Tem alguém com a língua bifurcada aí, alguém que a menina dos olhos, né, parece reptiliano, parece uma serpente. Tem alguém que a cara fica deformada aí perto de você. Meu Deus, Jesus! Cadê essa turma? Porque o americano, e eu vou querer ouvir o Gustavo sobre isso, né, garante que esses dimensionais, eles são trevudos. Olha só, o Gustavo falou da língua da vizinha. Olha só, ó, a retina muda, o sangue é doce, a língua é bifurcada. Tem mais gente ainda assim? Tem mais gente ainda assim, gente? Diga para mim se tem mais gente aí assim, se tem mais gente aí na turma do tijolo, ok? Por que que a galera do tijolo não mudou a frequência dos equipamentos ainda? Todo mundo sabendo que os equipamentos estão adoecendo a população, os instrumentos musicais. Por que que a turma do tijolo não botou de volta os sinos de cobre? Por que que a turma do tijolo não está buscando um consórcio para fundição de cobre sem contaminação de mercúrio? Por que que não estão explicando à população o que nós estamos enfrentando? Ok, Gustavão está dizendo aí, ó, 10% da turma é trevudinha. Ok? É grave, hein? Isso está no Jubileus Apócrifo, ok? Vamos falar disso, Gustavo, vamos falar disso. E vamos fazer um apanhado por região global, por cada continente, e como essa turma se infiltrou e pode estar conduzindo a cabeça das nações. Porque, gente, a galera pirou o cabeção. Pirou o cabeção. E isso está acontecendo, inclusive, dentro das famílias. Ó, aumentou a ansiedade, aumentou a depressão, aumentou pânico, aumentou fibromialgia, aumentou a insônia, aumentou a ação de desvivência dos outros e de si mesmo, aumentou os casos de fibromialgia, explodiu o TDAH, explodiu as alterações na turma do autismo. Essa turma neurodivergente, ela está sendo literalmente envenenada pelo que comem, pelo que bebem, pelo que respiram e o que aplicam neles. Meu Deus, Jesus, você já fez o estudo 536 do ancião lá na imersão de Enoque? Você fez esse estudo? Inclusive, Gustavo, eu vou te mandar esse material, eu creio que eu não te mandei. E eu estou montando um material que é outra bomba para a turma do Enoque, que é em cima do que aconteceu de Adão até a saída do povo escolhido lá
no período dos 40 anos de deserto. Você vai ficar impactada com a verdade. E você vai entender porque a epigenética ela determina agora a ação genética, o enfrentamento de linhagens, o enfrentamento de clãs, e porque a perseguição em não vão nascer ou nascidos, vocês vão embora. Eutanásia, eutanásia. No momento que se fala de uma vida longa, alguém quer antecipar a partida de alguns milhares, para não dizer milhões. No momento em que temos soluções para quase tudo em menos de 3 anos, avança a eutanásia global e a ação de não permitir que a garotada venha ao planeta, porque não querem novos hóspedes do planeta. E porque querem que a turma que está vá embora. Você sabe o porquê disso? Você sabe para que tanta benécia, no sentido não nasce e parta logo daqui? Ok? Escreva aí. Você sabe o porquê disso? O para quê de tudo isso? Você coloque aí 15 importante e diga qual é a leitura que você faz do Não Nasça e vamos ajudar você a ir embora do planeta. Coloque aí, gente. Para quê? Por quê? Tudo isso está em curso. E detalhe, né? A ação de transição do planeta versus a transição humana, analógica biológica, tem como ponto alto a ideia sintética. Está se criando, né, uma certa tendência global de interferência sintética assistida. Interferência sintética assistida. ISA. Interferência sintética assistida, com o objetivo justamente de integrar o analógico ao tecnológico. Entenda-se que você pode já estar passando por essa transição, principalmente os que já estão no hemisfério norte, porque nós podemos ter a introdução de elementos facilitadores de biocompatibilidade, ok? E você já está sendo, né, conduzido através de processos biocompatíveis para uma ação digital tecnológica, ok? Para quem tem dúvida, dê uma olhadinha em Nanobolt, se até o Gustavo puder preparar essa pauta também, sobre a situação que envolve o sangue sintético, os semicondutores de hidrogel, ok? E toda a linha de metais que são usados para transformar o corpo humano em antenas sintéticas dentro de uma versão biológica. E aí, correndo, paralelo a tudo isso, a chipagem populacional. Você já viu que a Suécia já fez a sua experiênciazinha colocando o chip na mão da garotada, ok? Já temos lá milhares de suecos chipados, ok? Com a promessa que isso vai facilitar o acesso da informação de toda a transição bancária, histórico, médico, escolar, né? Da identidade desse indivíduo. Então, ele só precisa da mãozinha dele chipada. Você chiparia, caso, né, seja implementado num primeiro momento, voluntariamente, como fez a Suécia,
você chiparia, você, ok? Se você não chiparia, você coloque para nós o número 10 aí, 10, não, 10, eu não me chiparia. Se você se chiparia, coloque 10 mais 3, porque eu creio que boa parte da população vai aceitar a chipagem, gente, vai aceitar a chipagem pelas benesses que estão sendo colocadas. Então, as benesses é transição bancária, é interface neural digital, é permitir que o indivíduo, né, ele acesse o campo mórfico coletivo e ele também tenha a possibilidade agora de ter acesso a uma expansão de consciência através de uma pineal sintética. Então, nós estamos falando aí de um nível de mutação trazendo superpoderes, trazendo a figura mutacional, sugerindo uma hibridização. Hoje, pela manhã, eu dei uma olhada em alguns perfis do Instagram, aonde havia na cabeça de bode em corpo humano, interagindo com a cabeça como se fosse um pássaro, né? De duas entidades do avental. Eu creio que alguns já devem ter visto esses perfis, e eles interagindo e falando abertamente sobre a questão mística, simbólica e da capacidade humana de não só absorver, mas ser absorvido por essa identidade coletiva. Isso agora está escancarado na internet. A busca é a turma curiosa, a busca é a turma que está querendo, né, de alguma forma, ganhar algum tipo de vantagem rápida, em vez dele ir lá para o Santo Bill. O zap está aí, ó, 21 995 31 34 67. Santo Bill, para ele ganhar em dólar. Como a senhorinha de 66 anos, dolarizou em 21 dias, ganhou 3 mil. A mulher trabalhando 40 minutos no horário de almoço, ganhou 6 mil. E o garoto trabalhando 20 minutinhos de 14 anos, ganhou 5 mil. Meu Deus, Jesus! Ele não corre para o Santo Bill, mas ele vai para o bode e vai para a cabeça de pato, ok? Porque ele quer meter o avental, porque ele quer facilidades. E é isso que está sendo oferecido. Facilidade. Eu correria para o Santo Bill, gente. O zap está aí, ó, 21 995 31 34 67. Mas vamos lá. Todo esse processo humano atual, ele está dentro de um quadro de degeneração. Entenda-se isso, letargia mental, procrastinação. As pessoas veem e não reagem. Elas ouvem e não reagem. No cheiro, não reagem. No paladar, não reagem. No toque, não reagem. E na sensibilidade mórfica, não reagem. Doutor Alex, o que isso significa? Significa que os sensores foram descalibrados. De 2020 para cá, isso piorou bastante. Por isso, a gente vem falando de mamadeira do ancião, vem falando do equipamento de ozônio, da BioLife, do céu azul da doutora Silmar, do kit neural da doutora Silmar. A gente vem tentando trazer essas informações para alguns que ainda têm capacidade para entender os desafios desse tempo, né? Aí, esse aí está comigo lá no Esquadrão, está comigo Efraim no Gueburá, está comigo Efraim no Código de Enoque, ok? Nós temos aí uma parcela pequena de vocês que despertou, porém, já fazem a diferença na vida deles, o despertar, e na vida dos seus familiares e amigos. Porque o que vai ferver geral daqui para frente
Essa turma, que inclusive passou a ser terapeuta, algum deles, integrativo, né? Científico. O TIC agora é científico. Né? O Brasil vai proibir o nome cristão. E nós tínhamos usado o nome cristão para dizer que não era nada místico, mas sim científico. Então, terapeuta integrativo científico, TIC, quarta turma aberta. Você deveria estar nessa quarta turma, hein? Porque o que está previsto agora é sucessão de ações epidêmicas com potencial pandêmico. Aí alguém diz, eu não preciso de nada disso, eu estou pronto para passar no vale da sombra da morte. O Salmo 23 sugere que um cajado e uma vara é o que é mais seguro no vale da sombra da morte. A humanidade está caminhando no vale da sombra da morte. Quem concorda com isso? 10 mais 3, o vale da sombra da morte. 10 mais 3, o vale da sombra da morte. 10 mais 3, coloque aí. Se você entendeu isso, você vai entender que cajado é para meter no pescoço por causa da teimosia das criaturas. Você é uma criatura teimosa? Coloque 9. Você é teimoso, teimosa? Coloque 9. Toda pessoa teimosa, tá? Teimoso, ele precisa de um cajado no pescoço para tirá-lo, né, da beira do abismo. Você faz coisa errada ou coisas erradas todos os dias, você faz, você precisa de cajado. Cajado é no pescoço. Alguém que meta ali, pá, e puxe você. Você conhece gente assim? Coloque 9. Gente teimosa, teimoso. Você diz para ele, ó, vai dar ruim. Olha a água, olha o ar, olha a comida, olha a frequência, olha os aliens! Meu Deus! Vai dar ruim! Vai dar ruim. E aí ele acha a graça da desgraça. Você conhece gente assim? Coloque o número 9. Você tem gente assim que acha a graça da desgraça e ainda diz que você é esquisito, que você é doido, que você é doida e que você não sabe de nada e que você é tonta, tonto, influenciado pela internet, mesmo com as pesquisas e você mostrando os conteúdos, a criatura não quer nem ouvir, nem ver e nem ouvir. Você conhece gente assim? Coloca o número 9, põe a 9. Porque essa turma é a turma do alto risco, essa é a turma sem noção, essa é a turma, né, do hidromel, do metanol, essa é a turma da bagaceira. E é essa turma que traz a lasqueira, porque eles colocam em risco a turma em casa que já despertou. Inclusive, o texto diz que nós teremos problemas, o bíblico, né? Dentro de casa. Meu Deus! Vamos ter problemas com essa turma no futuro breve. É bíblico, está ali colocado. E essa galera que não desperta é a turma que vai nos entregar, é a turma que vai dizer, olha, ele não pensa como a gente. Ela não pensa como a gente. Os alienígenas, né, vão ter a cooperação dessa turma dos sem noção, dos perdidos no espaço. Porque na cabeça deles, você e eu, Gustavo, Efraim, somos uma ameaça ao senso comum, porque nós estamos em estado de alerta contínuo, tentando despertar uma pessoa por dia do que é o grande engano. Os americanos estão certos. Os alienígenas são seres dimensionais,
oriundos das trevas, da eterna escuridão. Você pensa que o americano está certo, coloque 7. O americano tem razão. Pastor, capelão, professor, irmão, reverendo, pesquisador, escritor, poeta, profeta, doutor ancião, Alex. O americano está certo. Realmente, esses caras são da treva. Agora observe, quando o americano diz que os caras são da treva e a turma do bem-vindo da Europa, né, se coloca, e a turma da Rússia diz que a Europa ela é decadente, perversa, imunda, safada, sem vergonha, pervertida, a Rússia estaria certa na avaliação dela. Coloque aí, 7. Rússia e americanos pensam a mesma coisa dos europeus. Eles não prestam. Vieram para matar, roubar e destruir. Ok? É só olhar a história, né, gente? Quando a gente olha a história, toda a ação europeia foi de contaminar as Américas Sul, Central, Norte, Oceania, África, Oriente e a parte da Ásia, né? Aonde a Europa entrou, ela roubou, matou e destruiu. Quem concorda com isso, coloque o número 5. Europa matou, roubou e destruiu. A ganância europeia contaminou rios, destruiu florestas, acabou com civilizações inteiras. Milhões morreram por causa, justamente, do que os europeus traziam na bagagem. A doença, os ratos. Porque Américas não tinha rato. Quem trouxe foi as caravelas. A América não tinha varíola, não tinha sarampo, ok? Não tinha poliomielite. Quem trouxe foram os europeus. Vai listando aí o que eles trouxeram mais aí. Quais são as doenças na atualidade que são herança ancestral europeia nas Américas e na Oceania? O que eles levaram? E na África, no Oriente, na Ásia. Na Ásia, eles, inclusive, né, traficaram droga, guerra do ópio. Meu Deus! Usaram guerras químicas para alcançarem os seus objetivos. Eu sei que há todo um glamour, né, pelo continente europeu e, né, aquela ideia da metrópole, mas só há podridão. Só há podridão. Né? Inclusive, a Inquisição perseguindo neuros divergentes, colocando a turma ali, ok, como sendo, né, feiticeiros, bruxos, bruxas. Quantos neurodivergentes foram mortos? Quantas pessoas com problemas mentais foram mortas? Quantos surdos foram trucidados? Você sabia que eles trucidavam surdos na Europa? Quem sabia que eles trucidaram surdos na Europa? Coloque o número 4. Coloque o número 4. Ainda temos aí, né, o carrapato que tem aquele pontinho branco. Alguém está falando aí, né, dessa última benécia dos caras aí, né? Os camaradas estão cheios de boa vontade, gente. Tudo para ajudar a população a caminhar na direção sintética para não sentir dor e para tentar manter-se vivo, viva. Porém, olha o contraponto. Essa mesma turminha é a turminha que defende claramente você não nasce e defende você vivo, nós vamos desviver você. Primeiro, vamos criar os conflitos globais, vamos manter a guerra e os seus filhos e filhas
nós vamos dar dinheiro para você comprar armamento e você liquidá-los na frente de guerra. Nós vimos um investimento trilionário em relação agora aos Estados Unidos da América para dar continuidade ao esforço de guerra bilionário, 100 bilhões casados para arrebenta geral. Ok, todo esse processo, né, não diz respeito apenas a um local do planeta. Observe isso. Sexta-feira passada foi falado de um reset global. Dias antes foi falado na extinção de uma civilização. Na madrugada de quinta para sexta, eterna escuridão. Sem alvos, 10 minutos, 50 caças, 160 mísseis. Foi o que aconteceu. E nós estamos assistindo tudo isso como se fosse o War, o jogo de guerra. E você não sente as perdas humanas que estão envolvidas, tanto na condição A quanto na condição B. E detalhe importante, né? Boa parte da turma do caça, no ouvido, eles ouvem músicas de heavy metal para executar o ataque dentro de uma simulação holográfica mental, como se eles estivessem jogando videogame. Se você olhar, os manches de avião viraram joystick, ok? Que é o que a garotada utiliza para os jogos, sejam eles, né, online, on-time, ou jogos adquiridos, mas eles usam, né, aqueles punhozinhos de joystick ali. E os benditas aeronaves que estão sendo utilizadas, elas já vêm dessa maneira, e a garotada ouve música, frequência, a adrenalina sobe, os olhos esbugalham, meu Deus! E eles querem acertar o alvo, custe o que custar, entenda-se isso, independente do que está lá embaixo. E aquela garotada, né, que pegou o avião sem certeza que voltariam, que jogaram as bombas de Hiroshima e Nagasaki. E que tinham que jogar a bomba e seguir em frente, bombardeando o Japão, para tentar pousar na China. E o próprio Trump disse, ó, China, você só existe porque nós somos os libertadores da China. Meu Deus! Quantas histórias ocultas, quantas verdades estão sendo manipuladas. Nós estamos num cemitério da verdade. A verdade está sendo sepultada diariamente, as intenções, né, quando elas aparecem como sendo boas, elas trazem em si sentenças de maldição. Sentenças de maldição. Você concorda com isso? Cadê seu like? Cadê o seu 15 importante? Cadê o 1 e a sua cidade? Você está nos vendo e ouvindo, ok? Cadê a sua contribuição? Agradecer os que já nos ajudaram aqui contribuindo, né? Contribua, ok? E não é que o doutor Alex precisa do seu dinheiro, não sou eu não, é a plataforma, para ela poder entregar, porque nenhum canal, ele é gratuito, tá, gente? Depende da Patrícia para ficar de pé, depende da sua doação para ficar de pé e depende dos anunciantes. Talvez você seja um desavisado, uma desavisada, né? Então, para podermos andar, a plataforma, ela vê a resposta diante do conteúdo que é dado pelo número de assinantes. Não chegamos a 100, precisamos de 1.000. Ela leva em consideração a contribuição na live, né? A nossa aqui, ela ainda é pequena diante do que deveria ser para a plataforma, o seu like, que nem isso muitos conseguem,
porque já estão com a maldição da artrose, a maldição da artrite, a letargia mental, então não conseguem entrar e dar o like, né? E não faz a escolha inteligente, virar um assinante e mandar o print para o Zap 21995 31 34 67 para receber o nosso mimo. Né? Você printa e manda. Né? Então, é para rir mesmo. É para rir mesmo, filhão. Mister Pedro, é para rir mesmo. Porque desgraça é o que mais tem na internet. E a turma propagando a desgraça e a galera achando graça da desgraça. Isso é verdade, você está coberto de razão. Realmente é muito engraçado todo mundo doente, mentalmente já zumbizado, sem capacidade de reagir, sem a capacidade de cooperar. A força do bem ela está sendo totalmente corroída. Inclusive no Brasil, nós estamos vendo uma brigaiada aí da turma que se diz à direita e uma unidade à esquerda. Não precisa ser gênio para saber no que isso vai dar. Né? Já deu ruim. Todo mundo brigando de um lado e todo mundo unido do outro. Né? E para quem tem dúvida, acesse as lives anteriores, principalmente de 2022 para cá, que eu explico o que está acontecendo. O que está acontecendo é que filhos e filhas, netos e netos, sobrinhas e sobrinhas, primos e primas, amiguinhos e amiguinhas, de 45 a 16 ou 16 a 45, são agora 35 milhões a mais do que a turma de 46 a 90. Não há um pensamento de libertação e de cura no país. O que existe é juízo por falta de juízo. Você concorda que o Brasil está em juízo por falta de juízo? Coloque 10 mais 3. E aí você vai entender por que todo dia eu insisto em malhar ferro frio aqui, né? E amanhã estarei em Curitiba gravando 3 episódios de podcast. Volto correndo para dar aula de capelania no Rio de Janeiro. Volto correndo também do Rio de Janeiro para Jundiaí para participar de um congresso. Depois eu volto correndo para São Paulo para participar de outro congresso. O que é que eu estou fazendo? Trabalhando. A maioria faz o efeito foca. Bate palma e não está fazendo nada, gente. Você aqui pode fazer alguma coisa. Doar, ser assinante aí, igual a Girlene aí, igual a Andréia, ok? Igual a Ana Godoy, que também, né, fez a doação, que eu vi que a Ana fez a doação. É aluna TIC, é aluna Esquadrão Águia, é aluna Gueburá, é aluna Enoque, né? A Ana está em todas com a gente, né? E aí pergunta quem é a Ana. Quem é a Ana? Tá aí, ó, Ana Maria. Ana Maria aí, que Deus te abençoe, Ana. Ó, Ana é alguém que virou fiel escudeira, né? Inclusive está indo com a gente para Israel. Já está sendo beneficiado. O dólar caiu. Vocês viram que o dólar caiu? Está na hora de você vir na caravana Betete, Dr. Alex, a Israel. Porque em outubro, essa bagaça já acabou. Você pode ter certeza disso. E coisas extraordinárias estão nos aguardando em outubro, na última semana em Israel. Não tenho dúvida disso, gente. O mundo não é mais o mundo que você conheceu. Não é mais. Eu sei que muita gente está dormindo. Vamos lá, perguntar. Você conhece gente que está dormindo? Coloca aí, ó, 10 mais 3, a turma que está dormindo. Bota aí, a turma que está dormindo. 10 mais 3, bota aí, ó. Ok? Né? 10 mais 3, turma que está dormindo. Né? Por quê? Você imagina que a gente diz, gente, olha a água. Aí o cara olha a água, tu explica a água e ele não entende uma madeira. Aí a gente diz, olha o mosquito. Hoje eu peguei mais um daquelas perninhas listradas aqui em Taubaté, já é o segundo. Estava conversando com a doutora Silmar, falei, Silmar, me ajuda, eu preciso de algo para colocar para dentro para resolver. Diz ela que tem, meu Deus! E ela já estava trabalhando nisso, Jesus, porque a vida dela quase foi ceifada em janeiro pelo mosquito.
E detalhe, hein? Estão lançando milhões de mosquitos diariamente nos céus do Brasil. Alguém falou aí da caixinha de carrapato, né? Vocês deviam olhar a mosquitada também, né? Que está sendo liberada aí 5 fábricas de mosquito. E detalhe, né? Eu peguei 2 bichinhos aqui no prédio do Bill, no 6º andar. 2 bichinhos. E Deus é bom, porque nós estamos usando o ozônio, eles ficam desorientados. Como já explicou para nós a doutora Elidiane. Os bichos ficam desorientados, então faço captura. Fui lá e capturei os caras, ok? Então observe, gente, que agora ferveu geral. Me atualiza aí, qual é o estrago do mosquito na tua região? Você já viu o aumento do oropox no sul do país? O aumento de dengue, de zika vírus, de chikungunya, de febre amarela? Vai dando o nome dos bichinhos aí do mosquito e me atualize. Está acontecendo aí? Porque aqui onde eu estou, eu já peguei 2. Eu estou pegando um a cada 24 horas aqui. Meu Deus! Eu vou virar um caça-mosquito. E eu já pedi para vocês montarem um esquadrão de extermínio de mosquito, de barata e rato. Quem já me viu falando disso, gente, bota 4. Esquadrão de extermínio de mosquito, rato e barata. Coloque o número 4 aí, quem já me viu falando disso. Quem não ouviu, bota o 5. Não ouvi, assim. E se você não ouviu, você tem que montar o seu esquadrão. E se você ouviu, você tem que montar o seu esquadrão de mata-mosquito, mata-barata e mata-rato. Seja um exterminador de mosquitos, baratas e ratos. Ok? Faça isso. Me ouça, porque Paris, dominada por ratos. Londres, dominadas por ratos. As benditas das baratas, elas estão se multiplicando nos nossos esgotos. Preste atenção. Recentemente, eu passei por um episódio que me chamou muita atenção. Uma barata atacou um ancião e queria morder o ancião. Por que uma barata queria morder o ancião? Essa bendita barata, né, ela era modificada geneticamente. O que está acontecendo no esgoto? O que pode estar sendo ocultado em nossos esgotos? Temperatura alta, tudo vai para lá, reação bioquímica, biofísica, bioquântica, biofrequencial. Meu Deus! A ação do plasma no esgoto. Eu vou ver, gente, se eu consigo encontrar alguém que tenha condição de conversar com o ancião sobre isso. Reação de esgoto. Vou perguntar à doutora Silmar se ela tem esse conhecimento, que eu nunca conversei com ela, mas eu quero saber o que está acontecendo no esgoto. Porque uma barata atacou o ancião, isso não é normal. Ela parecia louca e estava tentando morder o ancião. Tentou morder. Ela se lascou, porque o ancião domina a arte marcial do mata-barata, e ela partiu para a eternidade. Porém, ela avançou sobre o ancião. Isso não é comum. Não é comum. Algo está acontecendo no esgoto. Alguém aí tem outro relato estranho para falar? Tem alguém que já fez a experiência de colocar açúcar para ver se a bendita da formiga carrega o seu açúcar, que você adoça aí a tua casa, a tua família? Você já viu se o açúcar a formiga está levando? Você já viu se o cremezinho que você coloca aí junto ao que você gosta dos seus doces, né? A mosca está pousando nele? Gente,
tem algo acontecendo. Mosca está rejeitando doce. Formiga não está carregando açúcar. Não está carregando. Barata da vizinha está enlouquecida e atacando o ancião. Meu Deus! A barata da vizinha, Jesus! Ou é a barata da sua casa? Meu Deus! Quem está criando barata? A vizinha? É você? A música da barata da vizinha, gente. Quem lembra o cantor? Quem lembra o cantor? O mineirão. Quem era o mineiro que cantava, né? A barata vizinha a gente tem que ir pro lúdico para ver se entra alguma coisa na cabeça, né, gente? Porque eles estão frequenciando a mente de vocês. Olha aí, ó, o número de entrega dele, gente. Olha o número de entrega dele. Você pode doar aí R$1, $1, €1. Olha o número de entrega. Você tem que ficar indignado com isso. Não está tocando sininho, gente. A gente aborda um assunto importantíssimo, eles não entregam. Aí isso força o ancião aí aos podcasts para nós alcançarmos 1 milhão, 2 milhões, 2 bilhões de visualizações. Você pega todos os podcasts, desde o Fernando Betete, todas as gravações que eu faço, e abre aí no computador uma planilha eletrônica, né? Um Power BI, e aí você começa a colocar os númerozinhos. Você vai se assustar. Mais de 2 bilhões. Né? E olha o nível de entrega deles. Pífia. Nós somos aqui já quase 2 centenas de milhares. Eles não entregam, gente. E aí eu fui conversar com o Bill. E aí o Bill disse, aumente a sua participação em podcast. É o que nós estamos fazendo. Né? Eu estou gravando por mês aí, hoje já, uma média de 8 podcasts. Não é brinquedo não, gente. Olha, tem lugar que eu tenho que viajar 3 horas, 4 horas para poder realizar, ou como Curitiba, mudar de estado, ou Rio de Janeiro, mudar de estado para gravar. Inclusive agora vamos gravar com os guerreiros. Meu Deus! Estamos avançando, gente. Né? Então, a tendência nossa é os podcasts, porque aqui ele não entrega. Então, eu preciso que você fique indignado, compartilhe sempre os conteúdos que estão aqui no canal, você dê seu like, você bote importante para ver se esse filisteu cai. Ele precisa cair. Mas vamos lá para as últimas notícias do pedaço. Os aliens estão numa coalizão de um grupo não humano com grupos humanos, e isso tem como base a Europa. A Europa. Esse pensamento parte dos próprios europeus que já estão com um comitê de vem aliens, chega aqui que nós queremos você, ok? Você quer fazer parte do comitê Pro-Alien, coloca para mim aí o número 11. Se você é da turma, né, Show Alien, você coloca o 10 mais 3. Mas a Europa, ela já está aberta a receber as manifestações dimensionais, até porque nós temos na Suíça o CERN, lá em Genebra, que estabeleceu contato com um ser dimensional da 4ª dimensão, e há cerca de 3 anos estão aprendendo com eles. Meu Deus! No Brasil, o CERN de Campinas está recebendo o reforço agora de um laboratório de 4ª geração de vírus, semelhante ao de Wuhan. Então, Campinas
está tendo benefício de ter um CERN e um laboratório de quarta geração de pesquisa de vírus, semelhante ao Wuhan, sendo colocado no Brasil pelos chineses. Você conhece alguém de Campinas? Tem alguém de Campinas aí na live? Dá uma checada no CERN, dá uma checada, né, aí desse bendito laboratório e faça-se a seguinte pergunta: cadê os vírus que sumiram da Unicap? E se você quiser olhar de maneira mais ampla, pergunte-se: cadê os 240 vírus mortais que sumiram da Austrália? E se você quiser bancar um inteligente, como o vírus fugiu de um laboratório de quarta geração em 2019? Tecnologia francesa, pesquisa americana em solo chinês. Por que não querem falar disso? Cadê quem pagava a pesquisa? Vê se você descobre aí. Faça uma pesquisa, gente. Pesquisa aí quem bancava, qual é o grupo americano que bancava essa pesquisa, já que ela é proibida em solo americano na China. E por que o Brasil está recebendo um laboratório desse, semelhante ao chinês, na América do Sul? Ainda tem neurônio ativo aí? Tem alguém com neurônio ativo? Bota 20 mais 2. Tem neurônio ativo aí? Coloca 20 mais 2. Tem alguém ainda com capacidade de pensar aí? Bote 20 mais 2. Você ainda é um ser pensante? Coloque 20 mais 2. Você tem acordado com dificuldade de pensar? Céu azul. Você tem encontrado dificuldade de memorização? Céu azul. Você tem andado em estado de irritabilidade? Céu azul. Você está tendo dificuldade no gerenciamento de solução de problemas? Céu azul. Você já deveria estar na mamadeira do ancião, no céu azul, no kit neural e na bendita máquina de ozônio, gente. Você deveria, hein? Eu ouço muito da garotada, o senhor é muito inteligente. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada com vocês. Eu sou um jovem que passou a cada 7 anos por uma poda neuronal. O que isso significa, né? Que eu já estou na minha 9ª poda neuronal. E aí eu ouço de um garoto de 15 anos que eu sou muito inteligente. Gente, tem alguma coisa errada. Eu ouço de um cara de 30 anos que eu sou muito inteligente. Tem algo errado acontecendo. Eu ouço de alguém com 45 anos que eu sou muito inteligente. Tem alguma coisa errada, gente. E o que está errado é não usar o céu azul, é não usar a mamadeira, não usar o kit neural, é não usar o equipamento de ozônio. Você devia estar nisso. Porque nós temos compartilhado todo o benefício que temos. Inclusive o Santo Bill, que está fazendo mais de uma centena de pessoas ganharem em dólar, gente. Por que você não está ganhando em dólar? Por que você não pegou esse garoto de 12 anos, 13, 14 aí e botou para aprender a ganhar em dólar? Por que tu não pegou a tua vovó de 66 anos? Já o Bill está com uma de 76 anos. A de 66 já ganhou 3 mil. Por que não é tua avó? Por que não é tua mãe? Por que você ainda está parado na vida? Está olhando a morte da Colombina? Vem para o Santo Bill, correndo. O zap é o 21 995 31 34 67, gente.
Céu azul, gente, é melhor do que a ayahuasca, do que o Santo Daime. Não causa dano a nível cerebral, pelo contrário. A mente do ancião, medida pela área científica, está trabalhando 4 vezes mais rápido do que a mente comum. O meu cérebro está em 145 Hz, sem dano. O da tenente, 135, sem dano. E você está lascado e lascada tentando lembrar a palavra que você pensou ou falou no último